dia, nono ano, bem-vindos à minha sala, bem-vindos à minha aula de português não presencial. Estão preparados para mais uma aula? Então hoje a gente segue com o conteúdo editorial, ok? Então a gente tem aqui deste lado o nosso plano, que consiste em 4 pontos. O primeiro, a retrospectiva, o segundo, a informação, o terceiro, a dica e o quarto, a tarefa. Então, esse primeiro ponto de retrospectiva é o momento da gente revisar o que a gente viu até agora sobre editorial. O segundo ponto da informação é o momento que eu trago mais informações sobre o editorial, já que a gente não viu tudo sobre ele. A dica é o momento de produção, ok? Eu ensino vocês a como fazer um bom material editorial. E o quarto e último é a tarefa de casa, que é o momento que vocês têm para se avaliarem com relação à nossa aula, com relação às informações que eu estou trazendo para vocês. Então, a tarefa é um momento importantíssimo nessas nossas aulas, ok? Então, vamos começar. A retrospectiva. Bem, para esse momento a gente vai precisar do livro de vocês, né? Eu vou utilizar como base o conteúdo do texto da página 131. Então, o editorial é um gênero textual do âmbito argumentativo, cuja principal finalidade é expressar a opinião de um jornal, uma revista ou qualquer outro veículo de comunicação. Então, a gente viu na última aula que o editorial é o tipo de texto que vai permitir que uma determinada empresa, um determinado veículo, né, seja ele jornalístico, seja ele de revista, ou seja ele até mesmo de sites, né, do computador, de opinar. Então, o texto é um gênero textual, assim como a carta, assim como a música, assim como o e-mail, assim como o outdoor, assim como tantos outros gêneros textuais, tá? A finalidade é a de comunicar, a finalidade é de colocar, se expressar. Então, o editorial, ele vai ser a porta, né, aberta aí para a comunicação entre empresa e leitores. Então, essa comunicação permite que uma determinada empresa, ela exponha as suas reflexões, exponha as suas ideologias sobre determinado assunto ou sobre um determinado acontecimento. É também por meio desse gênero textual que a instituição de empresa representa sua ideologia cultural e ou político-social. Nesse gênero, discorre-se a respeito de assuntos polêmicos sobre os quais se manifestam adesão ou rejeição a partir de estratégicas argumentativas peculiares do jornalismo escrito. Então, é um texto aí com características argumentativas, e aí quando a gente fala de argumentação, é aquele texto que ele tem, é aquele texto que ele traz, né, discussões com a finalidade de convencer você, leitor, a pensar igual a eles, a considerar aquele posicionamento como sendo válido, como sendo correto, ok? Opinativo porque trata-se da opinião, do pensamento, da reflexão dessa empresa. Assuntos polêmicos porque são assuntos que primeiro que vão ser assuntos atuais, né? O editorial, ele trata sobre assuntos atuais e vai ser polêmico porque são temas que vai mexer, vamos dizer assim, com todo mundo. Então, são temas aí que são sociais. Então, não vai atingir somente a A ou somente a B, mas é de uma forma geral, de forma global, muitas vezes. Desse modo, os acontecimentos são tratados sobre a ótica da objetividade do editor, de modo que evidencia a posição da mídia, isto é, do órgão que representa o canal de comunicação,
Tal razão justifica o fato do editorial não ser assinado por um ente particular. Então, vimos também na última aula que o editorial, ele não é assinado. Na verdade, existe editorial assinado sim, mas isso acontece por conta de uma situação específica, ok? Quando ele é assinado, não está representando mais a ideia da empresa como um todo, mas algo que talvez a edição, né? A edição não, desculpe. Seria algo que os editores consideram como sendo importantíssimo ser argumentado, e aí por isso ele é assinado, mas no geral o texto, né, o gênero editorial, ele não vai ser assinado e ele é escrito normalmente pelo editor-chefe, ok? O editorial pertence à esfera de circulação jornalística de cunho opinativo. Pelas características do gênero, é possível identificá-lo como um texto dissertativo, uma vez que desenvolve argumentos baseados em uma ideia central, pois apresenta ponto de vista e é informativo, já que se estrutura com base em acontecimentos. Então, é fácil também um editorial surgir a partir de uma notícia ou a partir de uma reportagem, ok? Agora, já com o conteúdo esclarecido, vocês podem se perguntar, ok, existe então apenas um tipo de editorial? E na verdade não. Então aqui a gente tem algumas características, né, de editoriais. Então, por exemplo, o editorial ele pode ter um foco argumentativo e de persuasão, que é o editorial mais conhecido, é o tipo mais comum, vamos dizer assim. Esse editorial de argumento ou de persuasão é justamente esse que a gente está conversando, é aquele que vai tentar convencer você de um determinado ponto de vista, e para isso ele vai utilizar argumentos, estratégias. Então ele usa citações, ele vai utilizar pesquisas, ele vai utilizar, sei lá, da fala de especialistas. Então ele vai utilizar de determinadas estratégias para convencer você de que o que ele está falando faz sentido, de que o que ele está falando deve ser, vamos dizer, acatado, né? Que você deve considerar aquele ponto de vista, aquela ideia. Mas também vai existir o editorial de interpretação. Então aqui eu coloquei a conclusão de fatos recentes. Então esse editorial de interpretação é aquele que vai, né, pegar lá aquela notícia, aquela reportagem, e ele vai trazer considerações sobre aquilo. Então, por isso, conclusão de fatos recentes. Então, são coisas que aconteceram e que foram concluídas, que foram digeridas por um determinado veículo. E que, né, deveria ser considerado por você. Existe também o editorial de comemoração. Então, esse editorial, ele vai focar, vamos dizer, nas boas ações. Aqui eu coloquei iniciativas do bem. É quando acontece algo bom, algo legal, né, na nossa sociedade, e esse veículo de comunicação, ele quer, vamos dizer assim, comemorar, ele quer aplaudir. Então, quando ele quer valorizar uma certa iniciativa, então cria-se o editorial de comemoração. Então, quando, por exemplo, existe uma arrecadação, né, para, sei lá, fins de auxílio, né, aos carentes, quando existe aquelas como é que se diz, gente? Quando as pessoas elas vão lá para poder fazer doações aos pobres, ou quando eles vão lá para poder ajudar em uma determinada situação, né, de calamidade, uma situação de
sei lá, abandono, ou de repente aconteceu um acidente e as pessoas vão lá para poder ajudar. Então, assim, quando existem boas ações, quando existem situações que mostram pra gente que o bem existe ainda, aí vem o editorial de comemoração. E também existe o editorial sátira. Então, a sátira seria uma crítica, então seria humor com acidez. Então, quando eles querem ridicularizar, quando eles querem tirar onda mesmo de alguma coisa, eles querem criticar fortemente alguma coisa, então é feito esse editorial. Ok, então a gente segue agora para o segundo ponto do nosso plano. Bom, para falar aqui sobre algumas coisas mais sobre o editorial, a gente precisa considerar as partes do editorial. Então, no livro de vocês até coloca assim: o editorial estrutura-se por meio das seguintes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essas três partes não são novidades para vocês. Então, vocês já ouviram falar sobre introdução, já ouviram falar sobre desenvolvimento e conclusão. Tá? A introdução é a primeira parte, é o primeiro parágrafo do editorial, ok? Obviamente, né, de estrutura básica, antes dessa introdução vai vir o título do editorial. Então, vem o título, depois vem a introdução. A introdução, ela vai representar a ideia central, ou seja, do que esse editorial ele vai falar. Ainda nessa introdução, ele possibilita, né, a partir dessa apresentação desse tema central, ele vai possibilitar que algo seja discorrido no desenvolvimento. O desenvolvimento, ele vai ser o tema problematizante. Tá? Então aqui eu botei um raiozinho, raios e trovões. Então, esse tema problema, ele vai ser justamente o tema polêmico, vai ser o tema que vai ser abordado, o tema que vai ser de consideração social, ok? Então, é nessa parte do desenvolvimento que é colocado os argumentos, né, que são postas as estratégias de convencimento, como por exemplo a utilização de dados, de citações, de exemplos, né, as exemplificações. Então, tudo estratégia que vai garantir que você entenda o que está sendo dito e que convença você daquilo que está sendo dito, ok? Tudo isso no desenvolvimento. O desenvolvimento, normalmente, ele tem de 3 a 5 parágrafos, tá? Então, é um texto, o editorial, ele é um texto curto. Então, a introdução, ele vem aí com um parágrafo, o desenvolvimento de 3 a 5 parágrafos e, por fim, a conclusão. Então, a conclusão, ó, o joinha, é a solução. Então, nessa parte, solução de quê, professora? Então, nessa parte, normalmente é dada uma solução. Qual seria a solução para aquele problema que foi apresentado para o editorial? Então, a solução do editorial, não, ok? Então, é a ideia que o editorial dá para se resolver aquele problema. É a forma que ele acha melhor, né, de resolver aquele problema. Então, no livro de vocês diz: a introdução, apresentação da tese a ser defendida, exposição da ideia principal, desenvolvimento, expõe a defesa dos argumentos que fundamentam a ideia principal, que é justamente essa relação da introdução com o desenvolvimento. Então, enquanto que a introdução ele vai apresentar essa tese, essa ideia a ser defendida, o desenvolvimento defende essa ideia que foi apresentada. Em relação ao posicionamento atribuído pelo veículo de comunicação
representado no editorial. E a conclusão aponta possíveis soluções para o problema levantado ou, em determinados casos, incita o leitor a uma reflexão sobre o assunto em pauta. Isso daí eu não havia comentado com vocês, então nem sempre vai vir uma solução do editorial, mas ele instiga você a pensar, a refletir sobre aquilo, né? Essa produção se dá mediada pela adequação da linguagem ao público a quem o editorial intenciona alcançar. Então, a linguagem, ela vai ser uma linguagem formal, se considerarmos o jornal, se considerarmos a revista, né? Mas aí vai ter também qual é o tipo de revista, né? Vai ser uma revista uma revista mais jovem, uma revista mais adulta, uma revista com um cunho mais político. Então, dependendo aí do público-alvo, precisa também ser balanceado a linguagem que vai ser posta neste editorial, tá? Neste canal de comunicação. Então, a linguagem, ela precisa ser clara, tá? E o texto, foco. O texto, ele não é imparcial, tá? Por não ser imparcial, ele precisa ser entendido por esse seu público. Vamos às dicas? Bem, se eu fosse fazer um resumo, eu resumiria em 3 aspectos. O primeiro é na escolha do tema. Você precisa escolher o tema, né? Se você vai falar sobre um assunto, você precisa ter em mente sobre o que eu vou falar. O segundo ponto seria a estrutura, essa que eu apresentei para vocês. Então, vocês precisam organizar as informações na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Então, esse tema que você escolheu, então vai ser apresentado na introdução. Depois, esse tema central quais são os argumentos, né, que vão desenvolver esse tema central. Então, você vai colocar aí nesse desenvolvimento, com exemplos, com citações e, por fim, a conclusão, que é onde você, né, como o editor, iria concluir, fechar suas ideias a partir da conclusão que você tem sobre aquela determinada problemática, ou promovendo aí uma reflexão. E, por fim, nenhum texto deve passar sem a revisão, ok? Então precisa ser revisado, revisar a coerência, revisar se o texto ele respeita a norma culta, mas obviamente mais detalhes, né? Vocês vão encontrar no site todamatéria.com.br/como-fazer-editorial/. Acessando esse site, vocês vão ter todo um esqueminha de ideias de como fazer um editorial. Lembrando, editoriais são feitos por um veículo de comunicação, ok? Por fim, temos a tarefa de casa. Então, a tarefa de casa de vocês vai ser antes de passar para a tarefa de casa, gente, eu preciso que vocês acessem esse site e que vocês façam as anotações de vocês no caderno de vocês. E essas anotações devem ser apresentadas para mim através do Instagram, ok? Além disso, a tarefa de casa. Então, a tarefa de casa vai ser vocês vão se filmarem, tá? Vão escolher um editorial, então vão procurar um jornal, uma revista. Então, se alguém na casa de vocês
sair, então passa numa banquinha, traz um jornal, uma revista, procura lá, ou vocês podem acessar também a internet, aí não precisaria nem sair de casa, que é o melhor, né? Pelas precauções que a gente deve ter. Então, procura na internet um editorial e aí você vai ler, escolher esse editorial, porque eu quero que você grave um vídeo. Agora eu quero um vídeo bem profissa, tá? Então, gravem um vídeo lendo o editorial de vocês, mostrando as características do editorial naquele editorial que você escolheu. E eu quero que você também dê o seu posicionamento sobre o tema daquele editorial. Então, o editorial ele vai trazer, né, a perspectiva daquela empresa sobre um determinado assunto e você vai dizer se você concorda, se você não concorda, se tem algo que você considerou. Então, você vai fazer as suas considerações, suas argumentações sobre aquele editorial. Beleza? Então, eu estou aguardando aí a produção de vocês, né? A participação de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Bye, bye!